Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica, que traz informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, acompanhando você nas manhãs, você que vai pro trabalho, tá indo pra faculdade, tá começando seus afazeres no seu home office. Ligadinho aqui na Jovem Pan, ligadinha aqui na Jovem Pan, ligadinhix na Jovem Pan, todo mundo junto nessa segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018. Sejam bem-vindos. Direto do leito, depois de quase morrer, Bolsonaro faz live no Facebook. Em 20 minutos de transmissão, ele chorou, colocou a lisura da eleição sob suspeita e disse que se Haddad ganhar, o petista vai livrar o ex-presidente Lula da prisão. Olha aí. Depois de 36 anos, Paul McCartney volta ao topo da lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês aí o que levou a liderar, ou pelo menos algumas das razões, né, pelas quais o grande Paul McCartney volta a liderar o ranking da Billboard. Fim do silêncio. Mulher do cineasta Woody Allen defende o marido da acusação de abuso contra a filha dele, a Dylan Farrow. Essa história já tá dando o que falar há muito tempo e tá aí de novo, hein? Sei lá se requentada ou ainda não esfriada, né? Porque o negócio continua. Olha, esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando. Bom dia, meus amigos, meus camaradas de bancada. Bom dia, Edgar. Caio, Joel. Cadê o Vini? Deu um sumiço. Deu uma saidinha, né? Uma água. Ah, bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Vamos aí, enquanto o Vini chega, a gente vai com a nossa hashtag. Vamos, Edgar, porque que manda? Desde ontem fiquei bastante obcecada para ler o que tinha para dizer a Suni, que é a mulher do Woody Allen, né? E, enfim, saiu a matéria, já tem resposta dos filhos. Existem muitas narrativas sobre esse caso de abuso da Dylan Farrow, né? Tem a dela, tem a do irmão dela, que compactua com a dela, tem a do Moses, que é um dos irmãos, que compactua mais com o que disse a Suni. Quer dizer, é uma história realmente muito complexa, com várias versões. Hoje a gente vai ficar sabendo os detalhes de mais uma dessas versões. E é um caso, Edgar, que eu não sei. Acho que o Twitter, o FBI do Twitter deve ter alguma opinião sobre isso. Deve ter algo a dizer a respeito. Então é por isso que hoje a nossa hashtag é Woody no Morning. Já tem gente brincando com o Woody do Toy Story. E isso também vale, porque o Twitter ainda é um lugar livre, não é verdade? É uma terra... Tem algumas leis ali, mas enfim, mais sem lei do que com leis, Caio. Então todo mundo pode participar aí, hashtag Woody no Morning. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio. E não se esqueça que você pode falar aí sobre os outros assuntos abordados aqui no programa, porque o seu tweet faz parte da nossa transmissão. Beleza, vamos em frente. Olha, você pode interagir também pelo WhatsApp, que é o 11-931-7009, nosso número. Mande mensagens em vídeo, tá bom? Participe também dessa enquete trazida pela nossa hashtag Woody no Morning. Dê a sua opinião sobre esse caso envolvendo o cineasta, o diretor, né, enfim, tudo. Ele é roteirista, ele é diretor, ele é ator, ele é tudo. Clarinetista. Clarinetistas às terças-feiras, falta até no Oscar quando tem, porque ele prefere tocar seu clarinete com sua banda de jazz tradicional. Este é Woody Allen, dê sua opinião a respeito desse bololô envolvendo aí a vida, né, a parte pessoal na vida, né, de Woody Allen. Conta pra gente, 11-931-17-1009, estamos aguardando a sua mensagem em vídeo, tá bom? Grava direitinho na horizontal com o celular, vai gravar do carro, estacione antes, pelo amor de Deus, certo? No mais, você pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jovempanfm.com.br e pela nossa transmissão ao vivo no canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdos extras nas nossas mídias digitais, vai lá no Facebook, estamos também no Instagram, no Face da nossa página, tem muita coisa que não acontece aqui, os bastidores do Morning Show, olha lá, hein? Deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todas as peripécias do Caio, tudo que não acontece nesse programa, tudo que é censurado aqui, não, brincadeira, nada é censurado aqui, mas você pode ver lá no nosso perfil do Facebook, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando.
Vamos lá, Caio, começar com você, essa peleja de segunda-feira, abrindo a semana aqui. Que diz? Teve um vídeo aí, repercutiu um vídeo do Bolsonaro no leito do hospital. O que disse o presidenciável Jair Bolsonaro ontem? Primeiro pronunciamento dele desde que tomou a facada na barriga, né? Teve alguns vídeos ali dele, né? Pelos corredores do hospital, andando aqui, andando ali, mas de pronunciamento, um vídeo longo até, né? Sim, mais de 20 minutos. Bom dia pra você, Edgar, bom dia de novo pra você ligado no Morning Show. Foi o primeiro pronunciamento dele e ele quase que não falou nada, porque o capitão chorou, Edgar. Jair Messias Bolsonaro se emocionou, deixou aquela pecha de machão que não chora. Ele deu uma fraquejada? Deu uma... Pra bom entendedor. Também, pô. Todo homem chora. Tá certo. O capitão chorou. Pra você que já é um senhor de idade, mais ou menos como o Edgar, não sabe o que é uma live, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez uma live, que é quando você, pelas redes sociais, faz um vídeo ao vivo. Hoje não é mais só das redes de televisão, da Globo, que está ao vivo. Pelo seu celular você também faz. E do quarto do hospital, ali da unidade semi-intensiva que o Bolsonaro está, o filho dele fez ali uma live, falando, olha, meu pai vai conversar com vocês daqui a pouco, vamos chegar aí no maior número de compartilhamentos possível e a gente vai conversar com vocês. As pessoas viram, porque vem o aviso, né, olha, Eduardo Bolsonaro tá ao vivo agora. E aí começaram a compartilhar, até que ele foi e passou a palavra pro pai. Bolsonaro já, antes mesmo de começar a falar, ele teve que dar aquela parada, aí chorou um pouquinho, chorou sinceramente, não foi aos meus olhos uma coisa forjada não. Você achou sincero? Achei sincero, achei um choro sincero. E ele começou a falar, entre outras coisas, com o eleitor dele, o seguinte, olha, eu tô ausente porque eu tô me recuperando aqui e tal, mas quando começar, daqui uma semana eu espero estar em casa. Desculpa, esse prazo eu tô, acho que, falando da minha cabeça. Ele deu um prazo curto de dias, mas eu não sei se ele precisou uma semana. Mas ele falou, eu espero em breve estar em casa. Acho que foi isso mesmo, né? Mas ele falou, eu espero em breve estar em casa e quando eu estiver em casa eu prometo que se eu tiver condições, todo dia a gente vai fazer uma live dessa para conversar aqui no horário eleitoral, porque ele tem um tempo super reduzido no horário político gratuito, e ele falou disso. Falou de família, falou de algumas preocupações também com o processo eleitoral, ele falou que não é só a vida dele que está em jogo, mas a vida de mais de 207 milhões de brasileiros estão em jogo. E aí, eu separei dois trechos pontuais. O primeiro, ele fala do Haddad, do medo que ele tem do Fernando Haddad, candidato do PT, entrar para a presidência da República. Olha por quê. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso. Você não falou, vocês sabem. Assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula. E no minuto seguinte, nomeia o chefe da Casa Civil. Vocês aí da imprensa, você sabe quem vai ser o ministro das Comunicações? Frank Martins. Meus amigos das Forças Armadas. Quem será o ministro da Defesa de vocês? O nosso, né? Bom, se não falou, vai falar, né? Ainda sobre o processo eleitoral, ele botou em xeque as pesquisas, principalmente a Datafolha, que ele nomina, falando que ele seria derrotado no segundo turno com qualquer candidato, à exceção do Haddad. Ele fala que não acredita muito nesse resultado. Botou em xeque também a veracidade dos resultados, como se dão as eleições hoje, a votação por voto eletrônico. Ele falou do projeto que ele teve derrubado pela Dilma Rousseff para o voto impresso. Isso é uma vontade dele e entre outras coisas. E quando ele foi se despedir com mais de 20 minutos de conversa, você vê que ele falou bem assim, ele estava mal e tal. Ele até se arrastou onde deu. Quando ele foi se despedir, ele falou que quem o mantém vivo lá é Deus e agradeceu a família dele. Quem mantém vivo aqui, obviamente, é Deus. E a família maravilhosa que eu tenho. Aí foi a segunda vez que ele se emocionou. Vamos lá, Joel. O que você pode dizer a respeito desses pontos que o Caio trouxe pra gente aqui? Primeiro, o negócio do Haddad, né? O indulto, né? O possível indulto ao Lula. É isso aí. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. O Bolsonaro fez um vídeo aí de sentimento, eu acredito mesmo, como o Caio disse, ser sincero, mas que também tocou estrategicamente nos pontos que ele precisa tocar agora. O primeiro, polarizar com o PT.
A maior força do Bolsonaro é o sentimento anti-PT. Para ele, quanto maior o medo do PT e quanto melhor, até mais perigoso o PT aparecer, melhor para ele também. E vice-versa, né? O PT também gosta, o PT e Ciro Gomes também gostam de polarizar com o Bolsonaro. Perdão. E o segundo ponto. Já sentiu, pelo que as pesquisas mostram, que embora ele tenha uma vantagem confortável no primeiro turno, a vida dele não está fácil para o segundo turno. Pelo contrário, o que as pesquisas têm mostrado é que Bolsonaro vai ter muita dificuldade, se é que sequer será capaz, dada a rejeição dele, de vencer no segundo turno. E por isso ele já está se adiantando, dizendo, olha, não confie nas pesquisas, ou seja, eleitor, não faça voto útil, não confie nas pesquisas. Siga seu coração, vamos acreditar que a gente ganha de qualquer jeito, sem levar em conta a evidência que a gente tem. E outra até, se perder mesmo nas urnas, não acredite nas urnas, vamos tentar fazer algum barulho, causar alguma coisa, sublevar a democracia brasileira em última instância de alguma maneira para não aceitar isso aqui. Isso mostra esse discurso contra pesquisas até vai lá, todo mundo levanta suas dúvidas, mas contra o próprio resultado do processo eleitoral, sem nenhuma evidência, porque uma coisa é você ter evidência, dizer, olha, realmente, pegamos aqui, ó, essas urnas foram violadas, tudo mais, isso é uma coisa. Outra coisa é você levantar a mera possibilidade como já uma explicação de uma possível derrota sua. Isso é grave, né? Mas enfim, é a estratégia dele. Ele não é alguém que tem primado aí pela defesa, digamos, dos valores da democracia na campanha dele. Falando diretamente, seria a coisa assim, olha, se eu não ganhar, como estão apontando os números agora, pelo menos, né, até esse momento, nessa radiografia momentânea das pesquisas, é fraude, hein? É fraude. E os números estão apontando que ele não vai ganhar também. Então esses números já são fraude também. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Joel, Caio, o que vocês acham? Muito se fala que, muito se dá como certa já a participação do Bolsonaro, nesse momento as pesquisas apontam, no segundo turno. Existe a possibilidade dele não ir para o segundo turno, agora com esses números se mexendo em torno do campo da esquerda ali, Marina, Ciro, os próprios outros candidatos, o próprio Haddad ali, acumulando também números e votos nesse primeiro turno. Já há a possibilidade, segundo vocês, pelo que a gente tem aí até agora, disso acontecer? Dele poder não ir para o segundo? Há uma possibilidade, sim, dele não ir para o segundo turno, não tanto por causa de Ciro, Marina e Haddad, tá? Porque vocês aí estão disputando aquele mesmo grupo dos eleitores do Lula aqui, e eu acho que é pouco daqueles eleitores que iria potencialmente para o Bolsonaro, ou sairia do Bolsonaro para ir para eles também. Mas ele pode não ir para o segundo turno pela briga entre os candidatos de centro-direita, digamos assim, que inclui Alckmin, Henrique Meirelles, talvez João Amoedo, Álvaro Dias, todos aí têm porcentagens bem mais baixas que o Bolsonaro, mas estão aí lutando. Se ficar claro na cabeça do eleitor que, olha, caso a gente não coloque alguém mais de centro no segundo turno, a esquerda vence, então vai ficar claro que vai se impor a necessidade de um voto útil, dizer, não, eu vou abandonar esse meu candidato, que eu até gostaria mais, mas para conseguir colocar alguém no segundo turno que tenha a capacidade de vencer a esquerda, senão a esquerda vai levar, e ninguém quer dar direita, quer dar um voto que vai acabar elegendo a esquerda. Agora, é difícil porque o grau de convicção de boa parte do eleitorado dele é altíssimo. Exato, né? exato. É difícil isso porque é isso mesmo que o Arcon pontuou. O eleitor do Bolsonaro é muito convicto. Até agora, muitos analistas já esperariam estar vendo uma queda do Bolsonaro, mas tão convicto quanto o teto, né? É o teto. Proporcionalmente, o teto ali... Vamos esperar as novas pesquisas, Datafolha, Pesquisa Ibope, para ver se ele está saindo disso. Mas até agora, ele tem ficado estável nesse teto. Mesmo a facada não mudou isso, de acordo com as últimas pesquisas. Ter levado a facada não mudou tanto isso. E se ele continuar nesse teto, cada vez mais vai ficar urgente para os eleitores dele pensarem, olha, eu posso amar esse candidato, mas colocá-lo no segundo turno é uma chance enorme de dar vitória pro PT ou dar vitória pro Ciro Gomes, e eu acho que o eleitor do Bolsonaro definitivamente não quer isso. Caio, nós estamos falando aqui, né, dos dois polos, né, atualmente na pesquisa, os eleitores do Bolsonaro e a crescente aí de Haddad nas pesquisas, né, que é uma situação pro Brasil, é difícil imaginar essa situação, mais do mesmo ali, um tiro no escuro, um cheque em branco para um sujeito aí assumir a presidência que não sabe muito o que vai fazer, e do outro lado um Brasil que, tudo bem, a gente pode até considerar as melhorias que foram feitas nos campos sociais, mas o que gerou para o país, o que lesou em termos de economia, em termos de estrutura estatal brasileira foi crítico, né? Exatamente. Os governos aí de PT, Dilma, principalmente. E como o Flávio Rocha, quando ainda se apresentava como candidato, falava que essas eleições iam ser votadas pela agenda de costumes, e o Bolsonaro tem uma fala muito forte nessa questão. Eu acho que todo mundo que faz previsões para essa eleição simplesmente chuta, porque tá a mais indefinida, acho que da história da redemocratização, como todo mundo já vem falando.
Porém, eu vejo uma certeza muito grande dos eleitores do Bolsonaro e principalmente daqueles que são anti-PT. Não vejo grandes possibilidades do Bolsonaro não ir para o segundo turno nessas eleições, porque quem não quer o PT vota ou no Bolsonaro, ou no Amoedo, ou no Alckmin e tal. E esses outros candidatos estão muito enfraquecidos, enquanto o Bolsonaro só cresce nas pesquisas. Ou seja, eu vejo muito consolidada a ida dele para o segundo turno. Puro achismo, porque como eu falei no começo da minha fala, ninguém tem certeza de nada, mas acho difícil ele não ir. Exige o seguinte, exige por um lado um voto útil dessas candidaturas menores, de dizer não, vamos centrar em uma só, que tem mais chance, por um lado, e alguma tirada de votos de eleitores do Bolsonaro pensando a mesma coisa também. Daí você poderia enfraquecê-lo, levar alguém dessa direita, digamos que a esquerda também chegue com um candidato só, provavelmente o Haddad, eu diria, como o candidato da esquerda, e daí seria essa chance do Bolsonaro não ir. Mas é difícil e o Bolsonaro está tentando polarizar o debate, que isso fortalece. Depois da facada, acho que o Brasil parou e pensou, puxa, será que fomos longe demais? Mas agora tá o PT aí de volta, tá o Bolsonaro falando, então o clima de polarização extremada volta e isso é bom pros extremos. E aí a gente nem entrou na análise aí de que o Alckmin também foca esses eleitores, né? Vai bombardear pra pegar algum ativo aí do Bolsonaro também. Mas não adianta, o cara Exato. não vai, né? O problema é que ele tá fazendo isso há 2 semanas e até agora não vai. Quem sabe, tem sempre aquela ideia, talvez na última semana algum candidato cresça. Vamos lá, ainda falando sobre o Bolsonaro. Ontem o Palmeiras empatou com o Bahia em 1-1 e o autor do gol palmeirense o dedicou ao candidato. Vini, fala aí, rapaz. Me conta essa história do mundo futebolístico. Não, ontem o Bolsonaro esteve presente, né, na rodada do futebol brasileiro, Edgar, mesmo sem estar em campo, né? Primeiro, pela dedicação aí do Felipe Melo, que ontem marcou o gol de empate do Palmeiras contra o Bahia, aliás, um belo gol de cabeça do Felipe Melo, e no final, ao ser entrevistado pelo repórter, ele fez esta dedicação aí do gol dele ao candidato Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Agradecer a Deus pelo gol, a família, esse gol vai para o nosso futuro presidente Bolsonaro, e eu creio realmente que é muito importante seguir nessa sequência de não perder. É isso, né? E o Felipe Melo não é de hoje, né? Que se mostra apoiador de Bolsonaro, tem foto com o Bolsonaro, vira e mexe, faz algum videozinho também, demonstrando ali algum tipo de apoio. Eu não vejo problema nenhum nisso, viu, Edgar? Acho que faz parte aí da democracia. O Felipe Melo é um cidadão como todos nós somos. E a gente fala tanto, né, dessa coisa do artista ou do jogador de futebol ser um pouco alienado, ser um cara que tá a par das questões que acontecem no país. O Felipe Melo, pelo menos, é um cara que dá a cara pra bater, mostra ali a sua posição, você concordando ou não, você tem que respeitar. Acho que a discussão que pode se abrir aí ou não, é ele fazer isso com a camisa do Palmeiras, da entidade, que pode estar ali também representando o clube, mas aí vai do Palmeiras também se manifestar, colocar alguma coisa pela rede social, se concorda ou não, se faz parte da mesma ideia do Palmeiras, a do Felipe Melo ou não. Mas acho que o que ele fez tá ok, as pessoas atacaram bastante, é aquela coisa, né? Quem gosta do Bolsonaro gostou do que fez o Felipe Melo. Quem não gosta acaba criticando, acaba atacando, assim como fizeram com o Lucas, jogador brasileiro que era do PSG, hoje está no Tottenham, na semana passada, que ele colocou lá pelas redes sociais dele, que também é um apoiador de Jair Bolsonaro e foi extremamente atacado. Então, quer dizer, a gente precisa também ser um pouquinho mais permissivo, precisa também ouvir um pouquinho mais as pessoas e respeitar também o voto de cada um. Isso é muito importante. Discutir política, claro, mas também respeitar, né, as diferenças aí de opiniões, as diferenças políticas. Você acha que a diretoria do Palmeiras vai se pronunciar, fazer algum pronunciamento com relação ao fato de você ter colocado aqui que ele faz com a camisa do time, enfim? Não, eu acho que não. Acho que o Palmeiras não vai falar nada sobre isso. Eu só tô falando isso que eu acho que muita gente levantou, né, essa questão dele fazer essa manifestação com a camisa do Palmeiras, o que estaria talvez ali fazendo uma transposição ali para o clube também a par do Bolsonaro, né? Uma associação do clube ao Bolsonaro. Se o clube se sentir que realmente deve se manifestar, coloca alguma coisa ali, mas acho que isso não vai acontecer. Ô Vini, se na diretoria você acha que não vai acontecer, do Palmeiras não vai acontecer, do Atlético está sendo pressionada a se manifestar. Não, já se manifestou. Já se manifestou? E aí com razão, né? Porque aí não é só... Vamos ao que ocorreu primeiro. Que aí não é só um apoio, né?
não é só uma palavra ali que aconteceu, foi uma manifestação completamente homofóbica ali da torcida do Atlético Mineiro ontem durante o clássico contra o Cruzeiro, empate em 0-0, e olha só o que cantaram parte dos torcedores do Atlético Mineiro. Bom, pra quem não entendeu, a torcida cantou o cruzeirense, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado, mandar matar viado, né? É o chamado efeito manada. Quer dizer, é uma coisa que não pega nem pro Bolsonaro, né? Um negócio desse, né? E extremamente infeliz aí esses torcedores. O Atlético Mineiro já se manifestou pelas redes sociais, dizendo que lamenta profundamente as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores. Isso é bom lembrar também, né? Não é a torcida inteira do Atlético. No jogo deste domingo no Mineirão. Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito ou de incitação à violência. A maior torcida de Minas é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros, não cabendo qualquer tipo de discriminação. Isso não faz parte da nossa gloriosa história. Essas foram as palavras aí do Clube Atlético Mineiro pelas redes sociais contra o que gritaram aí esses torcedores. Gente, mas também foi uma brincadeira, né? Queria que a torcida gritasse o quê? Passou um avião. Tem várias outras manifestações. Pelo amor de Deus, eu não vejo isso como brincadeira, não. Eu não acho. Estão literalmente falando. Não, mas não dá. Tipo, sei lá, você vai considerar brincadeira, lembrei do caso do Daniel Alves. Jogaram a banana pra ele, é brincadeira. Falar que o cara é macaco. Pô, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A homofobia e racismo não tem nada a ver. Não, pelo amor de Deus. É preconceito, Caio, não tem nada a ver falar isso, meu. Mas o alvo não era... Não, é que o Vini falou, pega mal também pro Bolsonaro. Calma, não tem nada a ver com a campanha do cara. Não tem nada a ver com a campanha do cara, tem a ver com a ignorância de quem cantou isso. É meio isso. Tem coisa que, não sei lá, pessoal, não dá pra discutir, né? A gente faz outra rima. Fato é fato, vai, meu. É brincadeira. Mas hoje em dia também o que muda é que o alvo não eram os homens. Eles não estavam. Se eles estivessem dando esse grito, como, sei lá, tinha um gay ali, ou uma coisa, era um grito contra ele, ou contra os homossexuais, seria uma coisa. O alvo aí não era. O alvo era a torcida adversária. E se tivesse torcedores do Cruzeiro que fossem gays? Tem a Galo Queer, o pessoal da Galo Queer. Por isso, sim. Tem uma coisas direcionadas. Por exemplo, que é a Galo Queer, que os caras, eles mesmos reclamaram, fizeram um apelo à diretoria do Atlético pra que a diretoria se manifestasse. Sabe o que é? Imagine que o PSTU tava chegando à presidência. Eu chegasse pra um amigo meu riquinho e falasse: agora vocês vão se ferrar, seus São Paulinos riquinhos, sei lá, uma coisa assim. Porque o PSTU vai chegar e vai fazer a revolução com vocês, vai matar todo mundo. É um pouco semelhante a isso. Você não tá dizendo que você quer fazer aquilo, você tá usando aquele contexto como uma arma contra uma torcida rival ali, que tem essa pecha, esse estereótipo. Tanta coisa de verdade pra gente se preocupar, vai... Olha... Por isso que eu falo sempre, pô, aqui no Morning é o Bolsa Progressista, cara, que tá aí, pô, o cara pra juntar, né? Cruzeiro, Atlético, todos os times, pô, Palmeiras, Felipe Melo... Eu vou acabar votando no Bolsonaro, tanto vocês pegam no pé do cara, só como protesto. Admite logo, Caio. 10h23, horário de Brasília. Hoje foi a vez do candidato a vice na chapa do João Amoedo, né, o Berrais? Bom dia pra você. Tudo bem, Edgar? Bom dia. É o cientista político Christian Lobauer, muito conhecido aqui da Jovem Pan, porque lá nos anos 2000 ele concedia muita entrevista falando sobre a situação internacional e ele é um dos fundadores do Partido Novo. E a primeira pergunta é a seguinte: muita gente tem simpatia pelo Partido Novo, até que compartilha com as ideias, mas muita gente diz que não vai votar no Partido Novo porque sabe que as chances são muito pequenas do partido ser eleito. No caso, o candidato João Amoedo, que o vice Christian Lobauer deu a seguinte resposta sobre essa pergunta. Edgar. Na maioria dos casos, na maioria dos brasileiros, com algumas exceções, todos sempre votaram no menos pior, né? Então, criou-se aí uma tradição, uma relação com a política que não é a relação que deve se ter. A relação que se deve ter, ainda mais quando você tem segundo turno, é você no primeiro turno votar em quem você realmente acredita. Então nós estamos tentando, durante todo esse período de apresentação da candidatura Amoedo, mostrar que ele é o candidato que as pessoas estão esperando. Primeiro a gente tem a dificuldade de se comunicar, né? Porque as pessoas não conhecem a gente ainda, né? Mas quando conhecem, vem esse argumento aí, mas ainda não está na hora, mas eu gosto muito, mas não é agora. Por que não é agora? Nós não temos mais tempo a perder, esse país já está no limite, como a gente tem avaliado, todos nós aqui, é a eleição mais importante da história da República. Nós vamos ficar votando útil até quando?
E essa questão é interessante, porque o segundo turno que vai se desenhando, muita gente talvez deva praticar o voto útil. Então é uma questão de dispensar, uma questão de se raciocinar. Só que é o seguinte, ele também foi criticado, o partido vem sendo criticado por ser considerado um partido de pessoas ricas, né? Tanto é que João Amoedo declarou um patrimônio de mais de 400 milhões. Ele diz o seguinte, que João Amoedo é uma exceção dentro do partido, que é um partido formado pela classe média. É interessante isso que ele fala mesmo, Joel, Caio, eu queria ouvir vocês a respeito, porque reverbera para outras candidaturas. Tem gente que usa esse raciocínio que o Christian Lobauer colocou aqui para o Thiago Berraich, o pessoal do Jornal da Manhã, para outras candidaturas, no caso Ciro, Marina, e que saem fora da polarização, mas buscam renovar com nomes que já têm alguma vivência, talvez, dentro do campo político. No caso dele é algum outsider total, né? Quem tava falando ali era o candidato a vice, não o cientista político, né? Por isso claro. Defendendo isso. Lembrando, se você pode, em vez de votar no menos pior, votar no melhor. Mas você corre o risco daí de, graças ao seu voto, eleger o pior. Então é o raciocínio que todo mundo tem que fazer. É exatamente a linha de pensamento que eu vou também. O pensamento dele é nobre, olha, você tem que votar em quem você realmente quer. Porém, isso é num mundo ideal. Infelizmente, o jogo não é assim. Você tem que pensar bem. Eu vou votar aqui, quais são as chances reais de votar quem eu realmente quero no segundo turno? Se eu desperdiçar meu voto, se for esse o caso, eu vou estar abrindo margem para quem eu não quero no segundo turno. Então tem que pensar numa eleição, principalmente como essa, estrategicamente. Esquece mundo ideal. Pensa como o jogo ele realmente é. A vida é cruel. Edgar, e só lembrando que amanhã vamos receber nos estúdios a vice de Guilherme Boulos, Sônia Guajajara, e na quarta-feira Cátia Abreu, que é vice de Ciro Gomes. Ainda temos a data em aberto, já fizemos o convite para Manuela Dávila, vice de Fernando Haddad, mas por enquanto não obtivemos resposta. Estamos aguardando. Valeu, Berraich. Obrigado, viu? Um abração para você, até amanhã. Seguindo aqui na política, calminho, como sempre, o candidato do PDT à presidência da República, Cidreira Gomes. Cidreira Gomes? Deu uma entrevista no sábado, bem ao estilo tibetano, calmo, meditativo. Nossos redatores estão de sacanagem com o Cirão, pô. Esse bando de filho da... Calma! Edgar, calma, cara, que isso? Você que sempre foi tão calmo. Você tá aqui por causa do Jucá. Você tá aqui porque você é cupim. Seu pela-fascista. Seu pela-saco do Jucá. Ai, o Cirão nesse fim de semana voltou a atirar pra tudo quanto é lado. O Ciro não consegue se controlar, é impressionante. Ele não consegue, ele tem um poder de controle tanto quanto eu tenho de entendimento, sei lá, de corte e costura. O Ciro não dá. Ele tava dando uma entrevista para alguns jornalistas e ele falava sobre a questão de Pacaraima, a fronteira do Brasil com Roraima, o pessoal de Roraima com a Venezuela, o pessoal migrando para cá. E ele falando, olha, é o seguinte, as pessoas lá, principalmente de Pacaraima, estão fazendo um esforço tremendo para receber esses venezuelanos, mas o Estado tem que trazer para si a responsabilidade de receber bem esse povo. Ou seja, ele estava se colocando favorável à questão das fronteiras abertas e justamente o país receber de braços abertos os imigrantes. Coisa que, só para contextualizar, é contrária à pauta do senador Romero Jucá, que não é de Roraima, mas ele é eleito senador por aquele estado e ele defendia fechar as fronteiras, defendia que o Brasil não recebesse mais ninguém. Ele era líder da Câmara, líder do governo no Senado, desculpa a minha confusão, e era contrário à pauta do presidente Michel Temer. Tanto que ele virou na segunda-feira, 2 segundas-feiras atrás, e virou e falou: então eu não sou mais líder de governo nenhum no Senado. Bom, posto isso, quando, voltando a falar do Ciro, o Ciro terminou a fala dele se colocando favorável a fronteiras abertas, um repórter que ali estava fez esse questionamento pro Ciro Gomes. O áudio tá bem ruim, tenta fazer você que tá no carro um esforço aí pra entender, porque tá bem baixo. Solta aí, Bruno. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, candidato,
Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. E é isso. Aí ficou nesse bate-boca, o rapaz não voltou a se pronunciar. Ele é um jornalista, o cara que foi xingado e empurrado pelo Ciro Gomes. Ele é jornalista, tem uma produtora no estado de Roraima que presta serviços a um senador de lá, inclusive no site do Tribunal Superior Eleitoral, há o registro do pagamento de R$70 mil para ele fazer campanha. Ele não é vinculado a nenhuma grande imprensa, à exceção de uma afiliada do SBT na cidade dele, mas ele compra um horário para apresentar um programa lá. Ele não é um contratado da afiliada do SBT. Sim. Enfim, agora cabe a cada um analisar se o Cirão pecou pelo excesso ou não. Eu posso te perguntar o que você acha, Edgar, se foi excesso ou não, ou você prefere se abster da opinião? O Ciro é esse cara que a gente conhece, é verborrágico, fala, ele é um ilusionista, é sedutor, o Ciro Gomes. Sedutor, agora, eu pergunto... Você vai fugir da resposta? Não, vou passar a bola Você me condenou porque eu falei da torcida, você não quer falar nada? Mas peraí, falaram que foi um soco, foi um empurrãozinho. Você acha que foi de boa, pera então? lá, vai. Candidato à presidência da... Não, eu tô falando sério. Eu não acho de boa, não. Olha, esse destempero... Completamente destemperado, esse gente. destempero já tirou muito voto do Ciro. Mas não é só um destempero, gente. Vocês concordam, Joel, que não foi soco, foi empurrão. Não esse não é o Cirão da massa. Mas peraí. Mas pensa o seguinte, pensa esse cara agindo com a imprensa assim, enquanto ele é candidato. Como é que esse cara vai lidar com a imprensa? E a imprensa tá lá pra provocar. Ok. Se ele for presidente. Pois é, mas é esse ponto. Até porque, amando de Romero Jucá ou não, essa pergunta é extremamente... Ele podia ter falado a mesma coisa, tipo assim, desculpa, você tá aqui amando do Jucá e eu não vou te responder. Pronto. Se você acha feio o Trump fazendo com a CNN nos Estados Unidos, você não vai gostar disso aqui. Tô dizendo, a truculência é evidente, a truculência, a falta do espírito democrático, ele poderia ter sido polido e respondido pro cara. Meu amigo, é assim, acho, até reafirmado a própria resposta à indagação do cara ali. É claro que foi destemperado. Esse é o Ciro, que a gente conhece. Você é um murão, hein, Edgar? Eu vou te entregar aqui no ar, hein, meu? Não, pode. Você é mureta, eu te entrego também. Ó, eu não quero ser Mara Maravilha e Léo Dias aqui não, ficar tretando no ar. Eu respeito meus colegas de bancada, mas eu sou xingado quando eu amenizo mimimi. Agora, você que ligou o seu rádio agora, a gente acabou de falar da torcida, acho que do quê? Do Atlético, do Cruzeiro, que chamou a outra de Deixa eu deixar claro, então, aqui. Eu não aprovo o que ele fez. Eu acho que é um destempero. E isso, pra quem tá se candidatando, da mesma forma que eu falo pra um, eu falo pra outro. Já falei várias vezes aqui com questões relacionadas ao Bolsonaro. Essa truculência, essa virulência dele, essa violência, inclusive, não só nas palavras, mas em atitudes, ao que ele representa. Claro que a gente tem aí pessoas que estão, os postulantes ao cargo máximo, e que devem formar uma imagem inspiradora pra nação que eles querem governar. O Ciro tem isso não é uma coisa boa que ele fez. Claro que não é. O Ciro rasga cartaz em campanha de professor, em protesto de professor. Foi um empurrãozinho. Não, mas ok, e o xingamento? O filho da ruim, claro. Ruim? É ruim? É ruim. Edgar, se um cara normal... Tá muito deprê essa eleição, só acontece coisa errada. Ninguém vai lá e responde, é uma pessoa que você olha e fala, nossa... Esse cara da... Vai, o Ciro sim, olha bem. Temperado. O olha bem. Ciro, eu vou falar pro Ciro. Mas é mais do que destemperado. É mais do que destemperado. É mais do que isso, né? Vamos ser sinceros. É alguém que tem uma personalidade profundamente autoritária e que qualquer coisa que se opõe ao poder dele, ele vai querer derrubar. O Ciro ele não é um destemperado, ele é um cangaceiro de boutique. Porque ele fala isso com um policial federal nas costas dele. Naquela treta que ele arrumou com o professor, ele também tava com 300 seguranças. A outra que ele falou, eu vou receber a turma do Molo da Bala, ele tava dando aquela entrevista, ele não tava sozinho. Ele canta muito de galo e estufa o peito porque ele tá cercado de gente que, se derem um catiripapo nele, vão lá pra cima. Eu quero ver ele manter essa pecha de machão dele com um sujeito do tamanho dele. Não adianta vir falar que o papel da mulher é dormir com ele. Isso sim é machismo. Não adianta ele vir xingar os outros rodeado de cangaceiro igual a ele do lado dele pra defendê-lo caso precise. E esses caras estão armados. Muitos são policiais federais porque o seguem por lei. Cada intervalo comercial, hein, Edgar? Cada coisa, cada papo aqui. Vou fazer uma campanha pro ouvinte falar pra gente quem é quem aqui, quem vota em quem dessa bancada. O pessoal fica na visão do ouvinte do Morning Show. Ô, Paulinha, vamos lá. Uma das principais revistas do mundo, a americana Time, foi vendida a um bilionário do ramo da tecnologia. Quero saber quem comprou e por quanto, Paulinha. Foram 190 milhões de dólares, Edgar. Uau, e quem comprou foi o Mark Benioff e a sua esposa Lynn Benioff.
Ele que é cofundador de uma empresa de software chamada Salesforce. Mas a compra da Time nada tem a ver com essa empresa. Foi no intuito aí do casal de investir numa companhia de grande impacto no mundo e que também fosse um negócio incrivelmente forte. O que é a Time, né? É uma revista bastante tradicional. Em 2017, ela passou... o Time Inc. passou para a editora Meredith, que foi quem vendeu agora, e quem também está vendendo outros títulos que faziam parte da Time Inc., como a Fortune, a Money e a Sport Illustrated. Esse mercado de revistas tem passado por uma crise, né, Edgar? Não é de hoje que a gente sabe. E as pessoas estão sentindo dificuldade em colocar as revistas com o pé no digital. A Time está fazendo esse esforço. Eu li bastante, vi que parece que a Newsweek fez um movimento antecipado e mais forte, então que a Time demorou um pouco para se ligar que teria que entrar fortemente no digital, mas hoje ainda é uma empresa muito e muito forte. Tem aí um número gigante de assinantes e ainda também de seguidores nas redes sociais. É uma revista muito famosa também pelaquela edição de Pessoa do Ano, que acontece desde 1927. Já premiou o Donald Trump, por exemplo, em 2016, a Angela Merkel em 2015, e que elege uma personalidade, um grupo que tem impactado a humanidade para o bem ou para o mal, né? Então é uma publicação conhecida mundialmente, são 40 milhões de seguidores em redes sociais. O site da revista conta com 50 milhões de acessos, 100 milhões de leitores nas versões impressa e digital, então ainda é um grande império, né, da comunicação, um bom investimento. E esse cara, você fala, um cara do ramo de tecnologia investir em mídia, o que tem a ver, isso tem a ver? Eu não sei se tem a ver, mas o Jeff Bezos, que é da Amazon, comprou em 2013 o Washington Post, por exemplo. O Jeff Bezos chegou a entrar no editorial colocando o programador junto com o jornalista para entender o que vai melhor na internet. Então ele teve sua influência ali, né, para modernizar esse grupo. Mas esses compradores agora da Time dizem que não vão interferir em nada do que já é feito na revista, nem do ponto de vista editorial e nem do funcionamento e até da chefia da Time. Mas tá aí, 190 milhões de dólares, um dinheirinho que qualquer um de nós gostaria de ter. Um décimo, sei lá. Qual que é o maior bem que o dinheiro pode comprar? É o poder. E quando você tem um veículo, ainda mais com a grandeza marca da Time, né? Você tem muito poder. Aliás, a imprensa é tida como o quarto poder aqui no Brasil, né? Acho que no planeta Terra todo mundo sabe da importância que a imprensa tem, que a mídia tem e tal. O cara tá comprando poder. Ponto, acabou, é isso. O desafio é que as revistas não têm mais aquela influência que elas já tiveram. Então, o desafio, sim, você continuar crescendo ou pelo menos manter nesse cenário atual. É isso que eu ia colocar, porque você vê aqui no Brasil, várias editoras, a Editora Abril, falamos aqui há pouco, demitiu, né, um monte de gente, tá reduzindo, foi vendida, Abril aí, Concordata, enfim. E um cara chega para investir num nome de uma revista importante, da importância de uma revista das mais importantes. Eu acho que você falou uma coisa muito importante agora, no nome de uma revista. Exato. É uma marca, né? Marca, e se exato. eles conseguirem realmente fazer essa transferência para o digital, como alguns veículos têm conseguido fazer, continua sendo um meio de comunicação muito forte. E eu também fiquei muito nisso, Caio, de pensar, não vamos interferir em nada? Não sei, né? Se no futuro ter a Time na mão não pode, enfim, movimentar algumas pedrinhas aí. Isso aí é juramento de faculdade. Vou ser o mais imparcial possível. Isso não existe. Isso olha aqui. Não tem. Deixa eu convidar aqui o ouvinte novamente. Só lembrando, você pode mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp 11-931-7009. Você dá a sua opinião a respeito do caso Woody Allen, trazido por Paulinha. E o embrólio continua pra lá e pra cá. O que você acha do que tá acontecendo com o cineasta, com o diretor Woody Allen? Em vídeo, isso aí. 11-931-7009. Você pode assinar o nosso canal, para acompanhar o Morning Show em imagens também. É o youtube.com/morningshowjp. Se inscreva, já são mais de 250 mil inscritos, mas ainda falta a sua inscrição. Vai lá, aperta a sineta para ser informado sempre quando começa a nossa transmissão ao vivo. Agora 10 horas 52 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estreou ontem a segunda temporada do programa Popstar da TV Globo, agora sob o comando da Thaís Araújo e não mais da Fernanda Lima. Como é que foi o programa, Vini? Você que acompanha tudo da TV para contar pra gente?
Primeiro explicando o porquê dessa mudança, né? Fernanda Lima vai se dedicar agora exclusivamente à nova temporada do Amor e Sexo, que estreia em outubro, então ficaria aí um pouco difícil dela conciliar os dois trabalhos, por isso a Globo colocou a Thaís Araújo como apresentadora dessa nova temporada, a segunda do Popstar, e a Thaís Araújo foi bem, na minha opinião, viu, Edgar? Ela se aproxima um pouco mais ali, né, dos participantes, ela se comove mais ali com as histórias, com as apresentações, né? Tem gente falando, quis lacrar um pouco, mas faz parte até um pouco do estilo aí da Thaís Araújo. E aí, a bancada de especialistas, que ontem tinha o Benito de Paula, o Tony Garrido, a Preta Gil, Marcos Belucci, a Vanessa da Mata. Tem uma diferença agora também, né, Edgar? Porque antes, na primeira temporada, eles só apertavam lá a estrelinha se eles gostavam ou não da apresentação do candidato. Agora eles podem dar notas também, isso é bom, era algo que o público reclamou na última, né? Porque fica um pouco meio que subjetivo, né? Gostou ou não da apresentação, agora eles podem dar nota e podem eles dar... Eles podem ou eles devem? Porque você lembra que tinha gente que esquecia de apertar? Esqueci o Tony quando Garrido. Gostava da pessoa? Uma vez só. Imagina se agora tem que dar nota. O Tony Garrido, que tava ontem... Não, ou tem ou não tem, não pode um dar e outro não dá. Na primeira temporada ele esqueceu umas Você tá lá só duas... pra fazer isso? Então, mas o Tony Garrido esquecia. Tem uma função, né? Tem uma função. Era muito maravilhoso. Era Eita, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Rapaz, é. é tipo o cara que pula de paraquedas e esquece. O que eu tinha que fazer agora? É assim, por que você não apertou pra essa pessoa? Na verdade, eu não apertei porque eu esqueci. Eu gostei Tinha muito. isso? Juro por Deus. Não, eu fiquei tão entretido com a sua apresentação que eu acabei esquecendo aqui de dar a nota. Mas agora eles dão a nota, todos dão a nota e podem dar também a estrelinha. A estrelinha fica facultativa. Eles podem dar ou não. E aí, entre os candidatos agora, Edgar, o destaque foi a Jennifer Nascimento, que não é nem tão conhecida do público, assim, é uma jovem atriz aí da Rede Globo, fez algumas novelas, mas mandou muito bem cantando Beyoncé. Vamos rodar um pouquinho aí dela cantando uma música da Beyoncé e recebeu a maior nota aí dos especialistas. Gostou, Caião? Foi bem, né? Parece cantora profissional mesmo. Eu não entendo nada disso, mas eu, pelo menos... Ó! Arrasou, hein? Aliás, por falar em cantora profissional, quem tá nessa temporada é a Samantha Schmutz, né? Que é cantora sim, agora... Falabella. Teve aquela treta com a Falabella lá, lembra, né? Que o Falabella, mas você é cantora? Também canta, você tem CD em loja? Né? E agora ela tá... E agora ela vai poder mostrar... Nem tem mais CD. Isso foi no Faustão. Nem loja, quase. Nem loja. Também participam Fafi Siqueira, que cantou Marília Mendonça. Ontem eu não esperava a Fafi Siqueira cantando Marília Mendonça. O Eric Johnson, né? Que vai ser essa parte mais cômica ali, um pouco mais engraçada. Ele e o Fernando Caruso. Tem pinta de campeão, hein? Quem é o... Agora que eu entendi. A Renata Capucci, que talvez seja aí a candidata que esteja mais saindo da caixinha, né? Uma jornalista, né? Apresenta telejornal e agora... tá cantando. É a risada do Carlos Alberto. Sérgio Guizé, entre outros. E um que chamou a atenção também, Edgar, foi o Jonathan Azevedo, que fez o Sabiá na novela A Força do Querer. E ontem ele cantou a música Retalhos de Cetim, do Benito de Paula. E o Benito estava na plateia, né? Olha aí. Estava ali como... Na plateia, júri. não, estava no júri entre os especialistas. E ele fez uma versão diferente até de Retalhos de Cetim, misturado ali com rap. Vamos ouvir também. É o Sambão Joia. Falo de rap, é samba do improviso. Eu tô ligado no retalho, estilo Benito. Eu faço samba que minha mãe me ensinou. Então me dá licença que o pretinho chegou. Chegou o carnaval. Desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia. Essa música é pra aquele sabadão à tarde, sol esquentando, cerveja gelando, caipora na pia e churrasquinho na Fogo na churrasqueira. brasa. E aí, nesse momento, no final, ele se apresenta... Na brasa, eu falei. Nesse momento ele vai até a mãe dele na plateia também, fez um discurso bastante emocionado pra mãe dele, porque ele é filho adotivo, né? E ele falou, né, que
os pais adotivos deles o acolheram muito bem e deram muita força aí para ele poder superar, tá, aí todos os obstáculos da vida dele. Aí no final a Thaís Araújo até deu um beijinho na testa dele, se emocionou também. Enfim, esses foram os destaques aí dessa estreia do Popstar, a segunda temporada na Rede Globo. E pra gente fechar, Edgar, um registro, faleceu nesse final de semana o empresário Franco Escornavaca, pai dos KLB. Né, aos 70 anos, ele sofreu uma parada cardíaca aí, e os meninos até cancelaram um show que iriam fazer em Curitiba, né? Foi um músico até... Ele foi músico ali na década de 60, 70, depois tocou com o Luiz Wagner, né? Depois passou a ser empresariou o Zezé de Camargo e Luciano. Foi o Luiz Wagner ou o Sidney Miller que ele tocou? Ele fez uma banda com o Sidney Miller, o cara do samba rock. E aí nos anos 2000 ele lançou, né, os filhos aí, os KLB, e faleceu aí aos 70 anos, portanto, Franco Escornavaca. Vamos girar, mudar o assunto. O nazismo era ou é um movimento de direita ou de esquerda? Essa pergunta e as respostas absurdas que ela suscita voltaram à baila após a publicação de um livro pela Embaixada da Alemanha no Brasil há coisa de 10 dias. Caio, vamos passar limpo essa história? Conta aí desde o começo. O jornal El País trata esse episódio que você mencionou com a palavra Fremdschämen, que traduzido do... Como é que é? Caramba! Fremdschämen. Do alemão para o português, claro que tá algo errado, como... né? Porque a gente não sabe o que a gente tá Não, achando senhor, não tá errado não, senhor, seu invejoso. Os invejosos dirão que eu falei errado, mas não, eu falo alemão desde os 2 aninhos de idade, ainda nos colos da minha mãe. Aí, muitos colos, muitas mães. Tu aprendeu português, né? Muitos colos, muitas mães, muito alemão. Escola bilíngue atrapalha. Ele recebeu muito carinho, né? Vamos zerar, começa do começo, Caio. Mamãe, ela sofreu pra me ensinar alemão e inglês e o português ela deixou de lado. Não, agora falando sério, isso daí traduzido pro português do alemão é algo como vergonha alheia. Essa discussão se o nazismo era de esquerda ou era de direita sempre aconteceu ou há muito tempo acontece na internet. Como você bem colocou, há coisa de 10 dias, a Embaixada Alemã em Brasília fez um vídeo que voltou a trazer essa discussão à tona. Era de esquerda ou era de direita? A gente tem um vídeo que foi feito pela própria Embaixada Alemã de Brasília para mostrar como eles lidam lá na Alemanha com o nazismo. É um vídeo que não é falado, tem alguns textos, alguns drops com texto, e ele tem uma trilha sonora, eu vou lendo para vocês. Ele começa, aumenta o volume um pouquinho, Edgar, por gentileza. Ele começa aí com essa trilha sonora, mostrando como é que é a Alemanha, os alemães não escondem o seu passado, ele vai falando, e vai mostrando algumas fotos e fala assim, pelo contrário, desde cedo os alemães são ensinados a confrontar a história, inclusive o Holocausto. Aí mostra algumas imagens de campos de concentração, que não estão na Alemanha, estão o Auschwitz, por exemplo, está na Polônia e tal, mas vai falando que os alemães lidam com isso. Só que tem um ponto que tocou na ferida de muita gente no Brasil aqui, porque eles falam assim, os memoriais, os museus abordam o assunto, estão espalhados pelo país inteiro. Aí ele diz, na Alemanha é crime negar o Holocausto, fazer o Heil Hitler, entre outras coisas. E aí vem o ponto alto da discussão. Todo mundo assistia normalmente, até que vem essa frase. E quando o extremismo de direita volta a acontecer? Aí ele fala, não podemos deixar acontecer porque o nazismo foi coisa da extrema direita. As pessoas que se identificam com essa ideologia viram isso e falaram, what? Ficaram pé da vida. E aí todo mundo começou a discutir ali nos comentários do vídeo da embaixada. Agora eu abro para vocês quererem repercutir esse caso ou não. Gerou uma baita de uma polêmica. Dividiu-se entre as pessoas que flertam com a extrema direita. Lê-se, quem vota no Bolsonaro ficou pé da vida contra aqueles que falam era de extrema direita assim, nós não podemos deixar eles voltarem ao poder, o pessoal da esquerda, né? Não, isso daí vai acontecer aqui também, o Bolsonaro vai mandar matar criancinha e daí por diante. Ô Joel, por que existe essa confusão aí? Explica. É uma grande besteira, no fundo é uma discussão criada por grupos de direita, sei lá, se é do Brasil, acho que é americano também. É isso que eu ia perguntar, parece que é só no Brasil que não, acho que Estados Unidos, acho que é uma imitação de coisa de... Mas é coisa de internet, assim, sabe? Tem uma coisa meio global, mas de uma direita, assim, querendo trazer uma coisa vazia, assim, um jogo político, puramente político, pra poder dizer tudo que aconteceu de mal na história do século XX foi culpa da esquerda malvada e tudo mais. Olha, direita e esquerda não são termos científicos, assim, no sentido de que não designam uma coisa objetiva, assim, você fala isso aqui é direita, isso aqui é esquerda, com uma precisão científica. Agora, olha, o nazismo valorizava os valores tradicionais, era altamente hierárquico, altamente militar, queria impor a ordem. Isso são coisas que a gente associa, esse pacote de coisas, mais à direita. Portanto,
sim, era um extremismo de direita. Assim como um extremismo de esquerda, terroristas. Que não anula, né? Os regimes opressores de esquerda. querendo destruir tudo e podem matar tanta gente quanto, como a União Soviética matou. Agora, vamos dizer, partem de valores, até de estética, e tudo diferentes, opostas umas às outras. Por isso a gente chama um de esquerda, outro de direita. Ô Joel, eu te passei a bola achando até que você saberia a tua resposta e a tua colocação. Porque aqui, olha, nesse texto aí, diz o seguinte: os manifestantes argumentam que a centralização de poder exercida por Adolf Hitler seria típica da esquerda, o que ignora outros exemplos históricos como o da Itália e os das ditaduras sul-americanas dos anos 60 e 70. Tem a questão do nome também, do que seria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? E quando você associa o nome socialista, já vem aí um entendimento, talvez, aí para a linha já mais da esquerda, enfim. Bom, mas então o PL brasileiro também é o liberalismo, né? Pois é. O nome, mano, não quer dizer muita coisa. Até porque o PSDB é o partido da social-democracia. E a social-democracia é a esquerda começando na Europa. Exato. O nome não quer dizer tanto assim. Como é que o nazismo surgiu ali? Eles estavam competindo pelo mesmo grupo de pessoas que os comunistas, os trabalhadores ali, as pessoas. O nazismo oferecia algo que não era, digamos, o comunismo total, a estatização dos meios de produção, mas ele queria sim organizar a economia, controlar muito a economia, sim, agora, com outros valores, vindo do outro lado ali. Ele era a principal linha de frente de combate ao bolchevismo, à influência russa comunista ali na Alemanha, e era da extrema-direita. Centralizava o poder, sim, agora. Você pode centralizar o poder em diversas vertentes. O Ayatollah do Irã centraliza o poder. Aquilo é esquerda, é direita. Nem sei se cabe ali diria que é direita, mas enfim, nem sei se cabe tanto assim numa coisa. E via de regra, independentemente de que lado do espectro a coisa se dá, você tem aí mais ou menos uma fórmula que seria assim: intelectuais, pensadores, acadêmicos, pensando, né, as pessoas que estão à frente dos movimentos sociais ali, pensando, a massa vindo junto e exercendo ali na prática as ações via manifestações. Isso se deu no Brasil, é evidente na nossa história, isso se deu muito na questão da ditadura, nos embates ali entre... direita, mas não foi não, eu tô dizendo na maneira como a coisa se dá, se ela é de direita ou de esquerda, a fórmula parece que é igual, né? O domínio, a forma de domínio, a supremacia, enfim, da elite, claro. É sempre da mesma forma. Lembrando que a nossa ditadura não foi capaz, ou sei lá, não exerceu o poder nem de perto de uma forma tão destruidora quanto o nazismo, quanto os soviéticos ou nada disso. No início dos anos de 1940, quando se intensificaram os avanços das tropas do Hitler, sobretudo na Polônia, aliás, na Polônia não, na Romênia, e de lá as pessoas, os judeus que eram caçados até na própria região da Romênia, eram levados para a Polônia. Vamos falar do campo de Auschwitz, que era o que matou mais gente. As mulheres que estavam grávidas, eles enfileiravam as mulheres e falavam assim: olha, a gente precisa de uma dieta dupla para as mulheres que estão grávidas, então, por favor, as gestantes dêem um passo para frente. As mulheres acreditavam nisso, davam um passo para frente, eles pegavam e matavam na porrada essas mulheres. As outras eles mantinham vivas porque, apesar de serem sub-humanos na visão deles, elas eram mantidas vivas para que doassem sangue à força para os soldados que perdiam sangue nas batalhas. Eles tinham que fazer, os judeus que eram mantidos vivos, com condições subhumanas, tinham que fazer sexo, que era ali nitrato de potássio jogado no alimento deles para cortar a libido, mas não cortava. Eles tinham que se encontrar onde era o vaso sanitário deles, onde tinha fezes e o cheiro da carniça subindo dos crematórios e tal. Esses caras eram mantidos a condições muito subhumanas e matados, mortos com o gás lá nas câmaras e tal. Então não foi nem de perto parecido com a ditadura aqui, e sobretudo de esquerda ou de direita, é de animal. Quem apoia isso foi bicho. Então não tem como falar, olha, é de esquerda, é de direita. Não, é independente de partido político. Os caras eram o pior tipo de monstro, né? E o último ponto aqui. Quando você acredita que todos os males vieram do lado contrário ao seu, aí é que você está mais propenso a repetir e cometer atrocidades também. Uma verdadeira aula de história que nós tivemos. É verdade, porque quando você aponta um inimigo, você traz mais amigo. Aí você fala, esse cara é meu inimigo, ele não pensa como eu. Aí você tá indo mais ou menos na mesma linha, certo? Aí no que o Joel falou, talvez tenha aquele pensamento de o maior desejo do oprimido é se tornar o opressor, né?
Pode acontecer também, embora nesse caso aqui não tenha nem oprimidos nem opressores, só gente muito burra brigando. Vamos lá, vamos ao nosso tema do WhatsApp, nossa tag de hoje, mais um desdobramento do caso Woody Allen. A essa altura do campeonato, todo mundo sabe que o cineasta americano foi acusado e inocentado de ter abusado sexualmente da própria filha, a Dylan Farrow. Agora, nesse final de semana, a mulher do diretor quebrou um silêncio aí de décadas. Paulinha, vamos lá com essa história aqui para os nossos ouvintes, que é o tema da nossa hashtag e também o tema do WhatsApp. Eu vou fazer um apanhado geral desse perfil que foi traçado pela Daphne Merkin para New York Magazine, da Suni, que é a mulher do Woody Allen. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, porque nesse perfil ela não falou só desse episódio, mas claramente foi motivada por esse episódio a falar, depois de 20 anos sem comentar nada, mas ela também falou, por exemplo, sobre como começou o relacionamento dela com o Woody Allen, que é uma outra questão bastante polêmica. Então são vários pontos aí que foram tocados. Eu acho que tem uma frase dela que define um pouco a motivação dela ter ido falar sobre, né? Ela disse assim, ó: o que aconteceu com Woody é tão perturbador, tão injusto. Mia aproveitou o movimento Me Too e desfilou Dylan como uma vítima, e toda uma nova geração está ouvindo sobre isso de uma forma errada. Eu acho que aí também fazendo um pouco de referência à questão do Woody Allen ter sido inocentado, né, Edgar? A gente já falou várias vezes aqui que houve uma investigação na época, quando a Dylan Farrow, teoricamente, foi abusada pelo Woody Allen. Existiu uma gravação, a Mia Farrow fez uma gravação da filha deles falando sobre o que teria acontecido. Isso foi investigado, ela foi entrevistada por psicólogos e o Woody Allen não chegou nem a ser processado, né? E aí se recuperou isso quando o filho, o Ronan, e a Dylan, o Ronan é jornalista, então publicou um artigo sobre, e a Dylan, a filha, deu uma entrevista ao vivo para um canal de TV americano, reafirmando que teria, sim, acontecido esse episódio na casa da Mia Farrow, numa visita do Woody Allen depois da separação, e que eram fatos e que as pessoas continuavam apoiando o Woody Allen, etc e tal, e que isso eles não conseguiam entender. Então, esse processo todo meio que foi revivido. A Suni, ela trouxe um retrato da família, e principalmente da Mia Farrow, que já nos foi exposto pelo Moses Farrow, mais um filho do casal adotivo, e que já tinha trazido aí uma imagem da Mia Farrow como uma mãe abusiva, muito difícil, que até cometia ali maus tratos, né? Então, por exemplo, prendia filho no armário, usava de violência verbal e física. Então, a gente já conhecia esse perfil Mia Farrow pelo depoimento desse irmão do Moses, que defende o Woody Allen. E a Suni também trouxe um relato bastante parecido, né? Ela disse que ela até tinha problema de aprendizado quando era mais nova e que a mãe a humilhava de diversas formas. Então, escrevia palavras no braço dela para ver se ela conseguia guardar essas palavras. A menina tinha muito vergonha, usava mangas compridas, botava a menina de ponta cabeça, segurando pelo pé, porque dizia que ia aumentar a circulação no cérebro dela, e aí ela ia finalmente conseguir aprender. Batia nela no rosto, surras com escova. Enfim, ela traça também um perfil muito parecido com esse que o Moses pintou pra gente quando também fez o seu relato a respeito da convivência com a mãe. Ela fala também sobre como ela e o Woody Allen começaram a namorar. Essa é uma questão bastante discutida, inclusive o assédio a Dylan, ele surgiu 6 meses depois da separação do Woody Allen com a Mia Farrow. E essa separação aconteceu exatamente quando a Mia Farrow descobriu que ele e a Suni estavam juntos. E como que ela descobriu isso? Ela estava na casa do Woody Allen e ela achou polaroids da filha adotiva nua, né? Polaroids que o Woody Allen fez dela. A menina já tinha 21 anos e ela conta aqui nessa reportagem que ela só foi se envolver com o Woody Allen com 21 anos, que eles nunca tiveram uma relação de pai e filho, que o Woody Allen não frequentava a casa da Mia Farrow, ela até nem gostava dele a princípio. E aí, quando a Mia Farrow encontra essas fotos, explode esse caso, eles se separam e basicamente 6 meses depois vem essa denúncia com esse vídeo, esse rolo. Depois o Woody Allen se casa com a Suni e eles ficaram casados, estão casados até hoje, têm 2 filhas adotivas. É mais ou menos essa a cronologia. Na verdade, não tem nada de muito novo que foi exposto por essa entrevista. Acho que foi muito na linha do que a gente já imaginava pelo que disse o Moses. Mas segue aí essa polêmica, mesmo porque os filhos, o Ronan,
Ah, e teve uma coisa curiosa, sabe que muita gente fala que o Ronan Farrow talvez não seja filho do Woody Allen, né? Que ele é muito parecido com o Frank Sinatra e a Mia Farrow teve um caso com o Frank Sinatra. Célebre. E aí a entrevistadora perguntou isso pro Woody Allen, você acha que o Ronan é seu filho? E daí ele falou assim, olha, eu acho que ele é meu filho, né? Mas eu não apostaria a minha vida nisso. Eu paguei por apoio infantil pra ele por toda a sua infância e não acho que seria muito justo se ele não fosse meu. Ele falou, tipo, a Mia Farrow sempre falou que era uma pessoa fiel e a gente foi ver que ela não foi. Quem sabe, nesse caso que ela teve, enfim, deixou meio uma margem aí. E o Ronan e a Dylan responderam, meio que também na linha do que eles sempre dizem. A Dylan dizendo que ela nunca foi exposta pela mãe como uma vítima, mas que ela foi uma vítima de fato, que a matéria foi escrita, e é verdade, e é dito isso na matéria, por uma amiga do Woody Allen, que gosta muito do trabalho dele, então por uma pessoa que teoricamente já teria um time, né? Então é isso que teria critica. aliviado na tinta, exatamente. Como se diz, é e isso? o irmão também nessa linha de que é um absurdo essa matéria ser escrita dessa forma, que não tem um contraponto, né? A Dylan até diz que a revista ligou para ela para checar fatos e que chegou a perguntar se ela teria sido subornada pela mãe que a teria oferecido uma boneca, sendo que essa boneca nem tinha sido lançada na época do acontecido. Isso é o que diz a Dylan Farrow. Então é aquele diz que me diz, entendeu? Com muitas versões. Eu não sei muito bem, a gente já se posicionou aqui em relação a esse caso, não sei se isso muda a opinião de alguém. E aí, o que vocês acham? Agora, investigações policiais, laudo de psicólogos, uma história sem pé nem cabeça de como teria se dado o abuso, uma ex-mulher bastante desequilibrada e que maltratava assim, de forma sistemática os seus filhos, todas as evidências, exceto o depoimento dela e dos dois filhos mais próximos a ela e mais dominados por ela, tudo aponta para que um homem inocente foi massacrado e teve sua reputação destruída por décadas e até hoje luta para se desvencilhar disso. Bom, mais pessoas estão se manifestando, você vê, a própria envolvida é Suni, né, falar depois de tanto tempo. 20 anos sem falar nada sobre. E vem esclarecendo, né, e levando a crer, levando o nosso pensamento nesse sentido que o Joel colocou aí, né. Bom, olha, é o Morning Show aqui pela Jovem Pan, a gente vai com a nossa hashtag agora, Vamos ver o que os morning. ouvintes estão escrevendo, né, a respeito. O Aldo Messias, olha, uma ideia boa seria colocar esse excelente e tão distoante roteiro da vida política brasileira na mão de Woody Allen. Será que não teríamos aí um novo filme recordista, vencedor do Oscar? Ele quase fez filme vindo pro Brasil, pena que não rolou, né? Agora vamos lá também, ó, o Marcos, opinião sincerona, não sei se o Woody Allen é culpado ou não nessas questões de abuso, mas acho os filmes dele chatíssimos. Que isso? Polêmica. Não, pô. Polêmica, Caio. Mais um aqui, Tirando o Ivanildo Santos. São bons. Hashtag Woody no Morning, não sou fã das obras do cineasta, mas acho que esse caso dele já foi longe demais. Acredito na inocência do Woody Allen. Abraços, Vini. Olha um fã, Vini, seu. Obrigado. É aí. São muitos mesmo. Uma hora ia surgir um. Quem é que tá aí pra dar a hora certa pra gente? Vamos O próprio ver. Vinícius, que tem fãs por todo o Brasil. 11h21, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. I saw you flash a smile that seemed to me to say. Vocês sabem quem é esse cantor aí, né? Quem tá cantando aí? Dá pra sacá-lo de cara aí já? George Michael? John Lennon? Demais. É só pra quebrar o clima. É o maior, artista vivo da música da atualidade. É ele, Paul McCartney. Tá feliz da vida, hein? O Egypt Station, ele é um álbum, o último álbum, mais recente álbum lançado pelo Paul McCartney. Foi lançado, aliás, no dia 7 de setembro desse ano. Fez o lançamento. Houve uma estratégia incrível de lançamento dele, lembra? Do Carpool Karaoke. Participação em todos os programas mais legais. Tem até uma entrevista incrível no Howard Stern, que é um gênio do rádio americano. Gênio do rádio americano. E o James Corden, que fez aquela balada monstra com ele, né? Foi na casa que ele nasceu, né, no pub Terminou que eles no se apresentavam. pub, com show pra galera. Que o pessoal ia na máquina de música escolher, de repente era o próprio Paul cantando no palco, né? Foi uma estratégia muito legal, eu acho que muito alinhada com
com as mídias de hoje, com o que se pode fazer hoje em dia, já que o paradigma de distribuição de música mudou muito. Só que tem uma coisa curiosa com relação a isso que eu tô dizendo, porque o álbum do Paul McCartney, esse que a gente tá escutando aí, Come On To Me, que é uma das faixas do Egypt Station, ele teve uma estratégia, como eu disse, alinhada com as mídias atuais, com a maneira atual de se fazer divulgação. Ele fez um show, pra vocês terem uma ideia, na Grand Central Station em Nova York, um show gratuito, né? A aparição de Paul McCartney ali, quer dizer, uma surpresa pra muita gente que passava ali pela estação, mas ele entrou na lista da Billboard, né? Voltou a ocupar, né, o primeiro lugar, né, na revista Billboard, né, no Hot 100 da Billboard de álbuns mais vendidos, pela venda física de álbuns. Foram 153 mil cópias vendidas, as cópias físicas, né, na primeira semana pós o lançamento do disco. E isso tinha acontecido com o Paul de emplacar uma música na parada de sucesso, da parada Billboard, há 36 anos atrás, em 1982, quando ele colocou o Tug of War, que era, se eu não estou enganado, terceiro ou quarto álbum dele depois dos Beatles, né? Era um álbum que tinha aquela clássica música junto com o dueto com o Stevie Wonder, Ebony and Ivory, né? Que foi um tremendo sucesso. Participações no disco de Carl Perkins também. Paul sempre teve ali rodeado de grandes músicos e sempre fez questão de trazer essas pessoas, né? Vez ou outra para os álbuns lançados na sua carreira. Então tá aí o registro de Egypt Station sendo contemplado aí na parada, que talvez seja a parada mais importante de música, da música pop feita no mundo, a parada da Billboard. Demais, né? E assim... Yes, I will. Essa aqui também é bonitinha, ó. Essa chama-se Happy With You, que também compõe o álbum do Paul. O Paul é tudo isso mesmo? Ô, da pena. Você não gosta, Eu acho ele valorizado demais. Muito me surpreende você. Valorizado. Você que é um cara das antigas. Roupa nova, né? É roupa nova, você prefere? Eu prefiro o Ringo, velho. O Ringo. E é isso, assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Cuidem-se, hein? E aí, quem é quem na política dessa bancada? Romero Jucá. É misterioso. Ele é do Romero Jucá. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.